Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês hoje, entrevistando a nossa querida Jane Ribeiro. Ela que dirige também os trabalhos da Pax há mais de 20 anos. Ela é advogada, canaliza bem a amada Mãe Maria, trabalha na Ordem de Melquisedeque e também na energia da irradiação da Cabala. E hoje ela vai estar falando sobre os 7 anos da ativação da chama da imortalidade. Nós tivemos uma celebração na Pax há 7 anos atrás, quando Saint Germain ativou a chama da imortalidade. Então, a Jane daqui a pouquinho vai estar falando com a gente. Amanhã eu tô aqui nas 3 mídias, às 5 da tarde, às 3 e às 5, fazendo a celebração do solstício de inverno aqui no Hemisfério Sul e de verão lá no Hemisfério Norte, tá bom? Obrigada, Laurel de Curitiba, a Ana Lu e todos vocês que estão aí com a gente, a Adri. Beijo no coração de todos. Feliz sou aprender mais sobre o que é essa chama da imortalidade? E o que foi que o bem-amado mestre falou há 7 anos atrás. Gente, o tempo está voando literalmente, né? E aí, Jane, querida, muito frio? Tudo bem, Carmen? Boa tarde a todos os amigos da Pax. Muito frio, né? Agora até eu estou sentindo, acho que estou sentindo o frio que você sente. Até você? Até Não. eu! Menina, eu estou encapotada aqui. Agora eu tirei um dos casacos e pus aqui na perna. Eu falei, tinha mais casaco do que Jane, na verdade. Nossa! E aí, né, com esse tempo, as rinites da vida, vou te contar. Mas tudo bem, a gente está aqui, hoje está um dia bonito, apesar de estar frio, um dia muito especial. Eu estou muito feliz de estar aqui, Carmen, mais uma vez. E num dia como esse, né? Solstício de inverno aqui no Hemisfério Sul, e uma data que nos lembra um outro solstício, e que para mim é muito precioso, é muito assim, eu guardo muito no meu coração, que foi o solstício de 2016, quando o nosso amado Mestre Saint Germain ativou a chama da imortalidade, não só para a humanidade, mas para todos os reinos, para todos os habitantes deste planeta Terra. E parece, isso tem um significado tão grande, tão grande, tão grande, e como tudo que Saint Germain traz, né, ele coloca, ele explica, enfim, mas ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio, então ele deixa que cada um cuide, que cada um, né, dentro do seu livre-arbítrio, faça as suas escolhas, né, Carmen? Mas eu penso assim que isso, ele tem falado tanto, desde que ele assumiu a sétima esfera de luz em 54, que ele assumiu um compromisso de acelerar, né, a manifestação da imortalidade aqui para a humanidade, no já, né? No agora, como tudo que ele faz, é rápido, não pode mais esperar, não dá mais para esperar e tudo mais. E ele continua falando em imortalidade, ele continua nos lembrando disso, mas hoje eu quero lembrar, na verdade, tudo não, gente, porque não teria a menor possibilidade de relembrar aqui tudo que ele falou naquele solstício há 7 anos atrás. Mas, assim, pegar os pontos, né, assim, que eu foquei, que eu acho que a gente precisa focar a atenção da gente, para que a gente, como você disse, faça de vez essa lição de casa, né, Carmen? Faça a lição de casa, porque os ensinamentos... Cada um tem que assumir a responsabilidade perante a saúde física, mental e emocional, né? E a vida. Claro. Mas eu acho que relembrar, né? Eu penso assim, que tudo aquilo que ele colocou, e quando ele ativou a chama da imortalidade lá atrás, em 2016, num solstício de inverno, né? Aí é bom lembrar até que, né, o solstício é um momento de nascimento, de renascimento, um momento da gente reconhecer os ciclos da vida, é sempre um momento onde se abre um grande portal para acelerar, né, a vida espiritual do ser humano, né, para abrir isto. E então, como não existe acaso, é óbvio, né, que Saint Germain escolheu aquele solstício para derramar mesmo, com muita força, com
muito poder este renascer da imortalidade que a gente perdeu em outros momentos e que até aqui na continuidade de nossa conversa a gente precisa relembrar. Mas, então, eu penso que hoje é um dia assim, não só de a gente agradecer, não só da gente lembrar, mas também, assim, para mim é um dia assim, de alerta mesmo, de nos alertar para que a gente olhe para a gente mesmo e assim, o que a gente está fazendo com a nossa vida? O que a gente está fazendo com os nossos apegos? O que a gente está fazendo com os nossos limites? O que a gente está fazendo com a nossa saúde? O que a gente está fazendo com tudo isso? Quer dizer, a gente vem num aprendizado acelerado desde que o mestre assumiu a sétima esfera de luz e o que a gente está fazendo com esse aprendizado? Porque, na verdade, a finalidade, né, o grande objetivo do mestre é que o ser humano resgate a imortalidade do corpo e possa viver com saúde, com alegria, com todas as virtudes, né, que Deus nos deu, em paz aqui neste planeta. Em paz aqui neste planeta. Então, eu pensei muito sobre esse dia, Carmen, sobre como colocar, né, como trazer à tona, trazer à consciência o que esse dia representa. E eu queria começar, porque, na verdade, eu não sei se você lembra, mas Saint-Germain, 3 dias antes de ativar a chama da imortalidade, num sábado, numa preleção do mestre através de você, que ele estava falando também sobre imortalidade, ele falou sobre imortalidade, sobre rejuvenescimento, ele falou mais de 1 hora aquele dia, foi uma coisa assim maravilhosa. Ele deu para a gente naquele dia, ele abriu, na verdade ele abriu tudo que a gente precisava realmente focar naquele momento, para que a gente pudesse aproveitar a ativação que se daria 3 dias depois e realmente absorver aquela energia, realmente trabalhar aquela energia que nos foi devolvida, porque na verdade ela estava congelada desde a ressurreição de Mestre Jesus, a gente já fala sobre isso. Então eu peguei assim, Carmen, algumas frases, porque ele falou naquele dia, ele falou sobre a funcionalidade do corpo físico, ele falou sobre aquele momento, ele falou sobre DNA, ele falou sobre alimentação, ele falou sobre a importância da respiração, ele falou na necessidade de se alimentar as células com bons pensamentos, ele falou sobre amor, ele falou sobre a dispensação crística, ele falou. Então eu quis aqui, antes de entrar no dia 21 de 2016, lembrar rapidamente, através de algumas frases, as próprias frases do mestre, o que ele buscou que a gente pensasse naquele momento e olhasse para aquelas coisas para realmente falar, bom, estou preparado para essa ativação. Né? Então vamos lá. A primeira frase que ele falou, não foi a primeira frase que ele falou, mas a primeira que assim foi, para mim foi assim, né? Tipo, olha, acorda. Ele disse o seguinte, gente, de que adianta a vida se vossos corpos são limitados? Viver é ilimitado. Tudo bem, pensa, o que vocês estão fazendo? Mas o que vocês estão fazendo? Se o corpo de vocês continuar limitado, do que adianta a vida que Deus lhes deu? Né? O que vocês estão fazendo, na verdade, nesse mundo do limite? Né? E em seguida ele fala assim, mas percebam que vocês podem vivenciar neste momento único o poder de transformar totalmente essa vossa realidade. Né? E aí o mestre traz, ele coloca uma frase sobre a imortalidade, que é da onde eu quero partir, porque eu sei que tem muita gente aí que talvez tenha visto uma live que eu fiz há 15 dias atrás sobre a imortalidade à luz da Cabala, mas tem gente que também provavelmente não viu isso. E daí eu preciso abrir esse gancho, porque essa frase de Saint-Germain lembra, é para lembrar aquela historinha que eu contei de Adão e Eva lá no paraíso. Então, ele falou assim, gente,
Sempre abre. Eu copiei essas frases, quer dizer, são literais. Ele diz assim: a imortalidade, a imortalidade, a imortalidade vos pertence. A imortalidade que não mais assume o limite, a dor, o sofrimento e a chama da morte que um dia foi criada pelo ego-personalidade. A chama da morte que um dia foi criada pelo ego-personalidade. Abrindo parênteses, lembrando rapidamente a historinha de Adão e Eva, porque e lembrando as pessoas que estão aqui, que ego-personalidade é a linguagem que nós usamos na fraternidade branca. A linguagem do Satã para a mesma energia, a linguagem do Satã, a linguagem da Cabala para a mesma energia é Satã, certo? Então, eu quero que, sabe, destacar essa afirmativa tão forte do mestre para mostrar que o que ele falou aqui, né, é aquilo que aconteceu lá com Adão e Eva. E que a gente lembrando aquilo, fica mais fácil a gente entender, compreender e absorver esses ensinamentos que aconteceram não só no dia da preparação, que esse é um deles, como no dia da ativação. Então, gente, abrindo parênteses, e para aqueles que estiveram há 15 dias atrás, me desculpem, mas eu vou repetir a historinha, porque aqueles que estão hoje aí precisam dela para poder fazer sentido o que eu vou continuar falando. Bom, então é o seguinte, eu vou repetir para vocês uma frase do Ravi Berger, que está contida num livro. Ravi Berger é um ser de luz que já está nos outros planos, que abriu a Cabala para o mundo, né? Que teve um trabalho e tem uma continuidade através dos seus filhos maravilhosa. O Ravi Berger fala esta frase neste livro dele sobre a imortalidade. Ele diz o seguinte: todos nós lembramos da história da Bíblia sobre Adão e Eva no paraíso, junto a uma serpente, também conhecida como Satã. Adão e Eva foram instruídos a não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morreriam. Eles, contudo, podiam comer da árvore da vida. Quando a serpente, Satã, ego-personalidade, tudo a mesma coisa. Quando a serpente perguntou para Adão e Eva por que não comiam da árvore do conhecimento, a resposta deles foi o seguinte: porque morreríamos. Aí a serpente respondeu: bobagem. Comam dela e verão que vocês não vão morrer. E assim foi. Eles comeram e não morreram. Adão viveu até a idade de 930 anos. Mas, continua o Ravi Berger, né? O que... deixa eu achar aqui onde o Ravi Berger continua. Ai, gente. Tá aqui. Mas, o que o Ravi Berger fala é que o que o Satã não falou para Adão e Eva é que, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estariam sobre o domínio do Satã. E, naquele momento, eles reabsorveriam o conceito da mortalidade, a lei da mortalidade. Todavia, diz o Ravi Berger, quando a Bíblia fala sobre este acontecimento, ela não diz que Adão e Eva perderam a possibilidade da imortalidade. O gene da imortalidade não foi transformado, pelo contrário, ele ficou congelado. O que Adão e Eva receberam foi a consciência da influência da mortalidade, que entrou no gene de Adão e Eva e, consequentemente, de todos os descendentes de Adão e Eva, que somos todos nós. Então, na verdade, o que somos seres imortais? Somos seres imortais potencialmente, né? Porque está lá no nosso DNA, está lá a semente da imortalidade. Mas, por aquele acontecimento de Adão e Eva, nós absorvemos também a consciência da influência da mortalidade. O que Saint Germain tem feito, é exatamente que nós possamos, ao absorver esta
consciência da imortalidade ao crer, ao resgatar, ao aceitar que somos filhos de Deus e somos imortais, esta influência da consciência da mortalidade seja transformada no nosso DNA. Então está aí todo o trabalho que Saint Germain vem fazendo, né? Olha aqui o que ele falou. A imortalidade vos pertence. A imortalidade que não mais assume o limite, a dor e o sofrimento e a chama da morte que um dia foi criado pelo ego personalidade, que um dia foi lá infiltrado no nosso DNA, por aquele acontecimento lá no começo da nossa possibilidade de fazer qualquer coisa nesse planeta. Uhum. Partindo daí, Saint Germain ele reitera e reitera e reitera isso, porque cada um de nós precisa resgatar essa semente, precisa resgatar o gene da imortalidade. Mas para isso a gente tem que fazer todo o trabalho de consciência, de transformar a influência da morte na nossa vida. A morte não pode mais ser uma coisa inevitável e ponto final. Saint Germain sempre falou isso, né? A morte não existe, ele fala. A morte não existe. A morte é alguma coisa que foi colocada no nosso DNA pelo nosso ego personalidade. Bom, então, posto isso, gente, vejam o que Saint Germain continuou falando, entre tudo que ele falou nessa preparação, ele fala o seguinte. Ele começa a falar sobre o DNA. E ele fala assim, olha que interessante. Vosso DNA está se ampliando. Vossas energias do código genético trazem a consciência que sois luz. Vosso DNA, através de todas as energias e filamentos, trazem a força da consagração da energia máxima da luz. O que ele está falando aqui? Olha, vosso DNA contém a semente da imortalidade. Vosso DNA está se ampliando para deixar emergir esta consciência da imortalidade para que vocês reabsorvam essa semente, né? Mas a gente precisa entender o que está acontecendo, né? É esse o grande lance, né? É transformando, Saint Germain diz, é transformando, sabe, a inevitabilidade da morte numa influência que ela tem no nosso DNA, é compreendendo isso que a gente vai deixar emergir a semente da imortalidade, manifestar a semente da imortalidade, né? Então, isso é uma coisa incrível, porque é o grande trabalho que se faz, né? A gente afirma que a gente é imortal, a gente afirma que a gente é filho de Deus, a gente acredita que a gente é filho de Deus, mas a gente não acredita que a gente recebeu de Deus todas as virtudes que a luz contém. E consequentemente, nós não precisamos, o nosso corpo não precisa perecer, né? Ele fala mais. Ele fala, falando do DNA, ele continua e fala das células. E é uma coisa muito importante, porque a gente vem falando, né, Carmen? Você vem falando, o mestre fala, que a gente precisa começar a perceber que cada célula é uma força de inteligência e que nós precisamos conversar com elas. Sim. Então, ele diz assim, ó, vossas células, moléculas e átomos estão a serviço do vosso DNA. Que possais, então, despertar, conclamando vossas células a não mais servirem a crenças limitadoras. A não mais dar poder a diagnósticos que sejam conclusivos a partir das energias que não são mutáveis, pois tudo é mutável no universo. Tudo se transforma, tudo evolui, tudo traz a energia da perfeição. Então, muito bem. Como ele estava nos preparando? Ele fala da imortalidade. Ele fala que a imortalidade nos pertence. Ele fala que a imortalidade não mais pode permitir limite, dor e sofrimento e aquela chama que foi colocada lá pelo ego personalidade. Uhum. E, posto isto, ele fala que as células
que a gente precisa alimentar as células com coisas positivas para que, para que, para que cada vez mais as células possam ir dissolvendo esta escuridão que a permeia e possam voltar à semente. Ele ensinou mais, ele ensinou que a imortalidade pertence àqueles que creem na vida, que creem na luz. Crer, o que é crer? Fé. É aquela fé que a gente fala sempre. Né? Não a fé de que eles podem fazer por nós, mas a fé de que nós temos poder, a fé de que nós somos filhos de Deus, a fé que nós somos ilimitados. Esta fé, gente, que a gente precisa alimentar, que a gente precisa alimentar, que a gente precisa alimentar. Né? E ele continua, ele diz assim, ó, a preocupação ou ocupação de vossas mentes deverá ser em colocar vossa atenção em forças positivas. Tudo começa na mente, né? Se a gente não alimenta a mente de forças positivas, se a gente não entende que as nossas células têm consciência, se a gente não reconhece que o nosso DNA está se expandindo para liberar exatamente o gene da imortalidade, nós não saímos do lugar. Quer dizer, ele foi nos dando todas as dicas. É impressionante o que ele falou naquele dia 8, dando todas as dicas para que a gente pudesse perceber o que ele estaria ativando 3 dias depois. O poder, o potencial que ele estaria ativando. Por quê? Porque, minha gente, isso estava desativado. A semente da imortalidade estava desativada desde a ressurreição de Mestre Jesus. Ela se desativou no momento do chamado pecado de Adão e Eva, né? Ela resgatou esta oportunidade, renasceu na Lemúria e na Atlântida e nós não aproveitamos. Ela renasceu novamente no Monte Sinai e nós demos as costas. Ela renasceu na ressurreição de Mestre Jesus e nós não entendemos nada. E ela agora renasceu em 2016 pela ativação, pelas mãos de Saint Germain. A ativação da chama da imortalidade é um feito, gente, grandioso, é uma coisa tão preciosa o que Saint Germain nos deu, esse presente que ele nos deu há 7 anos atrás. Sabe, a gente talvez não tenha se dado conta da dimensão deste gesto do mestre há 6 anos atrás, num ritual na Pax, né? Falando através de você e colocando e ativando este poder novamente. Ninguém fez carnaval, ninguém fez festa, ninguém falou, sabe? Porque não era desta forma. Não é assim que o mestre quer que a gente resgate. Ele quer que a gente pense, ele quer que a gente reflita, ele quer que a gente escolha, ele quer que a gente mergulhe se a gente tiver vontade nesses ensinamentos. Mas ele nunca nos obrigou a nada. Nunca. Ele sempre nos ofereceu ensinamentos através de você e ele sempre deixou para cada um de nós, olha, vocês têm o livre-arbítrio. Façam disso o que vocês quiserem. Né? Por isso que, sabe, muitas vezes, minha gente, a gente não, sabe, nessas tardes que vocês ouvem o mestre todos os dias, nos rituais, nos trabalhos preciosos que a Carmen faz em alguns sábados com o Bueno, a gente não se dá conta, sabe, do presente que a gente está recebendo. A gente precisa parar para refletir, sabe? Que está tudo nas nossas mãos. E ele tem uma frase logo aqui a seguir, que para mim foi um chacoalhão. Porque, sabe, ele precisou dizer alguma coisa para ver se a gente, sabe, desperta.
falava, uau! Mas antes de chegar lá, ele fala assim, Carmen, né? Que a imortalidade pertence àqueles que creem na vida, que creem na luz, né? A imortalidade é um momento, é uma frequência de luz. E a chave para vivenciar a imortalidade é o amor incondicional, né? E ele discorre muito sobre, né, sair da mente limitada, e você hoje falou, né? E resgatar a voz do coração, né? E ele falou muito sobre alimentação também. Né? Ele falou que, principalmente naqueles dias de preparação, que a gente devia ter cuidado com o alimento. Tudo isso que você fala de alimentação, que eu não vou repetir aqui, todos os dias quase. Ele relembrou novamente, né? Que a gente precisava evitar alimentos que não eram alimentos naturais, etc, 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 etc. Ele diz uma frase assim: cada vez mais percebereis a importância da vossa alimentação. Né? E ele falou sobre a mente ilimitada, que a preocupação ou a ocupação de vossas mentes deverá ser em colocar a vossa atenção em forças positivas. É a transformação da mente, aquilo que ele vem nos ensinando, transformar a mente limitada, a mente que é a voz do nosso ego personalidade, para a mente crística, né? Ele trouxe muitas explicações nesse preparo, mas muitas explicações, muitas informações preciosas, muitos ensinamentos preciosos, mas hoje é dia da gente mergulhar no dia em que ele ativou, né? No dia em que ele ativou a chama da imortalidade e aproveitar e olhar para esses 7 anos para nós, né? E dizer assim, bom, o que ficou disso? O que eu estou fazendo com o que eu estou fazendo com este ensinamento e o que eu estou fazendo com todos os ensinamentos? Porque não é ouvir e depois sair para o mundo da ilusão de novo, né? Ai, meu Deus do céu, como é que vai ser a vida? Ai, tá na hora, né? Tá na hora da gente prestar atenção, né? Prestar atenção no que a gente fala, prestar atenção no que a gente pensa, prestar atenção naquilo que a gente manifesta. Tudo isto, a linguagem do meu corpo físico, do nosso corpo físico, ela vem através disso, vem através do pensamento, vem através do que eu falo, vem através do que eu manifesto. E tudo isto interfere no meu DNA. E tudo isto alimenta as minhas células. Então, se não partir de mim, né, de eu cuidar deste corpo, de eu prestar atenção nos meus pensamentos, de eu prestar atenção no que eu expresso ao falar, das minhas ações, eu não consigo reverter esse processo. Como é que eu reverto esse processo da influência da mortalidade no meu DNA? Se eu continuo diariamente alimentando este processo. Ai, que vida dura. Meu Deus, como eu estou ficando velha. Papapá, 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 papapá. Né? Bom, então, vamos resgatar um pouquinho, né, estas... Carmen, eu quero lembrar aqui que 15 anos antes do mestre ativar a chama da imortalidade, ele já vinha falando em imortalidade desde lá atrás. Você canalizou num trabalho feito na Pax, num dia da Pax, que se fez um trabalho e que você canalizou diversos seres, inclusive Mãe Maria, você trouxe, né, através de Mãe Maria, você trouxe a oração à imortalidade, que está aqui. Que cada frase desta oração é uma lembrança, já é uma... Porque ela foi canalizada uns 15 anos antes, mas naquele mundo, no mundo atemporal, não existe esse tempo físico, claro. Mas ela reverte, né, para tudo isso que a gente está falando, da época, do momento em que o mestre preparou a gente para ativar a chama da imortalidade, para o próprio dia e para a vida, né? E para a vida. Então vamos lá.
vamos mergulhar no dia 21 de junho de 2016, né? Está aqui, algumas frases, algumas coisas que ele voltou a falar. Porque, na verdade, né, Carmen, a gente sabe, né, que o mestre, esse compromisso do mestre é uma coisa incrível, né? Porque o mestre não abre mão, ele se comprometeu neste período, né, ajudar a humanidade a resgatar a imortalidade do corpo. Sim. E ele vem, né, todo dia, toda hora. O lembrete vem. Né? Cai uma ficha, cai outra, cai outra. E ele disse assim. E, na verdade, a gente poderia resumir esse trabalho, né, Carmen? Se a gente pudesse resumir, é assim: tudo que ele vem nos ensinando, tudo que ele vem nos ensinando, tudo que ele vem nos ensinando, é tudo aquilo que a gente precisa para superar essa influência da morte e retirar isso do nosso DNA. Porque só nós podemos fazer isso, né? Só nós podemos retirar. Só cada um de nós pode retirar essa influência da morte que está no nosso DNA e poder deixar emergir a imortalidade, né? A semente da imortalidade. Então, ele começou... Não, ele não começou assim, mas eu começo assim. Ele disse o seguinte: a transformação ocorrerá... É isso mesmo. A transformação ocorrerá em todos os seres encarnados, sem exceção. Sem exceção. Nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Porém, aqueles que no vislumbre da consciência aceitam a possibilidade de vivenciarem a longevidade e a imortalidade serão os precursores, serão os primeiros a vivenciarem as irradiações desta nova crença através da luz da própria fé. Nós somos os precursores. A família Pax é a precursora. Todos aqueles que fazem parte dessa família, encarnados ou não encarnados, são os precursores. E o que nós... E como precursores, a primeira coisa que nós temos que fazer é crer, né? É alimentar a fé de que nós podemos, que está tudo aí mostrado, né? O mestre mostra tudo, que que basta o nosso trabalho, que basta o nosso exemplo. A gente tem que dar o exemplo, né? Nós viemos para isso. Nós assumimos esse compromisso, não com o mestre. O mestre não precisa que a gente assuma compromisso com ele, mas nós assumimos esse compromisso com a nossa alma. Exato. Então, nós precisamos acordar, né? Como precursores, quanto tempo mais vai ser necessário para que a gente possa manifestar a longevidade e a imortalidade, para que a gente possa fazer esse trabalho que está tão claro, né? Assumir esse desafio de retirar essa influência da morte, do gene no nosso DNA, de deixar emergir essa semente, né? Quanto tempo mais? Já se passaram 7 anos da ativação. Hoje, faz 7 anos, né? Então, ele... eu estou aqui tentando lembrar, foi o caminho que eu achei, sabe, para agradecer, sabe? O caminho de lembrar as frases dele. Então, vejam só, dia 21, ele falou assim: amados filhos,
Escolhemos esse dia sagrado para que todos os reinos pudessem congelar as sintonias do passado e transmutar as energias que não condizem com as forças máximas da bênção da luz, para que vossos corpos de luz assumam a totalidade da vossa energia e da vossa própria alma, e assim atinjam a chama da perfeição. Né? Quer dizer, o dia que ele escolheu, né, foi um dia de nascimento e de renascimento, um dia de solstício, né? Um dia em que a gente tem o controle, né, sobre os ciclos da nossa vida, um dia em que um portal se abre, um dia em que a espiritualidade fica mais aguçada, né? E um dia, o que será que ele quis dizer quando ele falou para a gente congelar o passado? Né? Congelar o passado. Para mim, o que ele quis dizer, o que ele passou, o que eu senti para mim, pô, ele já nos ensinou a transmutar o passado. Muito, muito. Agora, gente, não transmutou ainda, porque se transmutou, congela isso. Congela. Sabe por quê? Porque não dá para passar uma borracha, porque vocês tiveram um passado. Mas vocês podem congelar isso. Ó. Acabou, é passado. Já transmutei, já trabalhei, já ponto. Não quero, não tenho que pensar mais no passado. Não tenho que alimentar mais o passado. Não tenho que fazer mais nada com o passado. Eu tenho que congelar o passado para criar nesse presente tudo aquilo que eu mereço. Né? Então, é dessa forma que, sabe, estabelecendo uma, sabe, aquele dia foi um dia de, realmente de, sabe, foi uma divisória, se a gente pode falar assim, ó, não tem, ó, passado, por favor, passado, olha para o presente. Olha para a sua alma. O caminho, e ele fala aqui, ele diz assim, olha, a alma é imortal e o corpo tem que ser imortal porque o corpo é vestimento da alma. É chegado o momento do resgate. O resgate daquilo que sois, da vossa consciência crística, da vossa consciência búdica, da vossa luz do silêncio, da vossa impermanência, da força que é o sol interno. E é a energia que flameja a radiação máxima do amor incondicional. É. Sois seres ilimitados. Ele fala isso todo dia, em corpos tridimensionais. Né? E a chama da longevidade pertence àqueles que creem na saúde. Aqueles que creem na saúde vivenciam a saúde. Aqueles que creem na doença criam ilusões. Né? Porque a doença não é nada mais que uma grande ilusão, tá? Ah, mas eu sinto na minha pele. Sim, claro. Você criou isso. Então você vai sentir até você descriar isso. Até você perceber que existe um caminho para você transformar tudo isso, né? E ele fala exatamente isso aqui, olha. Que possais entender que o corpo é a força que obedece às vossas formas pensamentos, vossas palavras faladas e vossas energias ativas na consciência daquilo que sois. Então, ele vai obedecer. Ele continua obedecendo. Eu penso que eu sou limitado, eu penso que, que a morte existe, eu penso que eu não vou conseguir, eu estou alimentando esse corpo com isso. Então, o que ele faz? Ele é uma força de inteligência. Ele vai envelhecer, ele vai adoecer, ele vai se transformando de uma coisa saudável numa coisa que vai perecer. Mas a gente está fazendo isso. São Germain já disse tantas vezes. Né? É a nossa consciência limitada que alimenta isso. Que alimenta, que alimenta, que alimenta, que alimenta, que alimenta. E a gente não percebe que cada vez que a gente alimenta, a gente está dando um comando para as nossas células, para as nossas moléculas, para os nossos átomos. A gente está dando um comando, olha, tá ruim, olha, tá pior, olha,
E é isso que o corpo vai refletir. É. Vai refletir o que eu penso, o que eu falo, como eu ajo. É isso que ele vai refletir. E depois não quer envelhecer? Ora, mas o mestre está dizendo como é que a gente faz para não envelhecer. Que a gente tem que a gente tem que mudar radicalmente a forma de pensar, de agir, de sentir. E isso a gente só consegue fazer aqui, através do coração. É. Né? Através do coração. Então, ele diz, olha a pergunta que ele faz para todos nós. Então, como devereis perecer se vossas almas são eternas? E se vossos corpos também podem ser eternos? Como devereis perecer? Por que a gente está morrendo? Dependendo da vossa crença e da vossa atitude, diz o mestre, a partir deste novo tempo, 21 de junho de 2016, todos os seres, sem exceção, mesmo aqueles que não creem, têm a mesma oportunidade de vivenciar a longevidade e a imortalidade. Né? E olha, ele disse muito mais coisas também. Essa frase é linda dele, ele fala assim, amados filhos, é com grande alegria que compartilhamos convosco a graça eterna da imortalidade e da longevidade. E ele diz uma coisa muito importante, que possais entender que a luz do perdão e da misericórdia é necessária neste momento, para não mais ocupar suas mentes com a energia do passado. Veja, gente, ele disse, olha, é preciso congelar o passado. Aí ele vem aqui e diz assim, ó, sem perdão e sem misericórdia, tá? As suas mentes continuarão ocupadas com o passado. Perdoe. Aproveite o tempo da misericórdia para transformar tudo isto. É passado. É lindo isso, né? É lindo. Bem, o que na verdade a gente precisa... Eu estou olhando o relógio aqui, eu quero tanto fazer a oração da imortalidade, então assim, o que a gente precisa lembrar deste dia, e o que... Precisa não. O que ele traz para a gente, através deste dia, né, esta lembrança que ele traz para a gente, da ativação da imortalidade, de todos os ensinamentos, de cada ponto, de cada situação em que a gente tem que focar nossa atenção, enfim, de todas as ferramentas que ele disponibilizou, o que a gente tem que entender neste momento, gente, que é hora de pôr a mão na massa. Uhum. Ou a gente faz, ou a gente faz. Porque a gente vai perder mais essa oportunidade. Não dá para perder mais essa oportunidade. A gente já perdeu tantas. Né? E Saint Germain está tão... Ele está acelerando tanto tudo, né, Carmen? Mas ele acelera, mas a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar. Se a gente não aproveita, passou. A gente perde o trem, né? Como diz o Estado Popular. O trem passa, a gente perde o trem. Então, assim, eu penso que hoje é um dia assim, de refletir muito, né? De muita reflexão. É um dia de expressar muita gratidão ao mestre, de reconhecer o quanto ele faz pela humanidade. O quanto ele faz por nós. Incansavelmente. Diariamente. É hora de colocar nossa atenção nos ensinamentos que ele traz. Os ensinamentos são para ser, entre aspas, digerido. A gente precisa mergulhar neles. A gente precisa procurar entender. E mais, entendendo, a gente tem que agir. Né? A passividade, tá, entendi, tá, tudo bem. E continuo sentado aqui,
A passividade, né? A inércia é a pior energia que a gente pode exercitar. Né? A inércia. Não faço nada. E o mundo está aí. E a vida está passando. Né? Sim. A centelha universal da imortalidade vos pertence a partir de... Ele devolveu isso à humanidade. Gente, está aí. Está aí. Ele fala da Mãe Terra, ele fala o seguinte, ele fala assim, aquilo que a humanidade acha que é impossível, que é a imortalidade, o impossível para muitos é a imortalidade. Mas este impossível é possível. Né? É possível reconquistar a imortalidade. Se a gente continuar alimentando que é impossível, só a morte é certa, que a imortalidade, imagina. Nós vamos continuar dando comando para o nosso corpo, para ele ir envelhecendo, para ele ir criando doença, para ele ir acabando. Sim. Eu quero só relembrar, Carmen, a frase que ele repetiu mais de uma vez, que eu considero assim, que é a frase chave, né, dessa lição enorme que ele nos deu, que é a frase: a alma é imortal e o corpo tem que ser imortal, porque o corpo é a vestimenta da alma. Ele repetiu isso muitas vezes, tá? Que a gente possa também repetir muitas vezes. A alma é imortal e o corpo tem que ser imortal, porque o corpo é a vestimenta da alma. Vivenciais o tempo da colheita. A centelha universal da imortalidade vos pertence. Então, gente, que a gente possa afirmar muitas vezes, a alma é imortal e o meu corpo tem que ser imortal, porque o meu corpo é a vestimenta da minha alma. A centelha universal da imortalidade me pertence. Assim sendo, manifestando meu livre-arbítrio, conscientemente escolho hoje a regeneração, o rejuvenescimento e a imortalidade. Né? Que o presente do mestre possa se reverter nesta escolha, já hoje. Né? Nós precisamos escolher a regeneração, o rejuvenescimento e a imortalidade. E fazer todo o trabalho que ele nos ensinou para descongelar a semente da imortalidade e permitir que ela se expanda e floresça para todos os seres que habitam este planeta. É muito bom. Olha, eu tinha tanto assim, sabe, eu fui... 10 minutos. Estão pedindo a oração. Você tem como fazer a oração? Não. Eu tenho. Não, dá para fazer. Então, gente, eu gostaria que vocês, assim, em profunda gratidão ao mestre, a minha gratidão, a gratidão de todos vocês, que a gente agradeça muito, 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 muito ao mestre. Né? Que a gente possa lembrar deste dia, que a gente possa buscar, né, dentro dos ensinamentos dele, todas as ferramentas que nos ajudam a concretizar isto que é o grande trabalho do mestre para toda a humanidade. E essa oração que foi canalizada pela Carmen veio através de Mãe Maria, que ela cale fundo em todos os corações, porque ela traz uma mensagem maravilhosa. Eu vou ler essa mensagem, essa oração para vocês. Oração da imortalidade. Eu sou um filho da luz, que um dia fui concebido através do amor, da liberdade e da paz. Reafirmo mais uma vez o meu poder. Eu, que um dia fui conclamado às energias máximas da gratidão. Agradeço a vida pela oportunidade de estar encarnado e servindo ao plano maior da concepção verdadeira. Eu, que um dia retornei para poder consolidar a idade do ouro, reúno-me neste momento único ao Conselho Estelar, a grande fraternidade dos anjos, a grande energia concebida pela gratidão eterna. E mais uma vez,
cocrio a idade do ouro, na luz dos olhos de uma nova juventude, na luz dos olhos de uma nova humanidade, mais madura, mais consciente e certeira, na irradiação da imortalidade e na paz crística. Eu, que um dia fui chamado a servir a luz e hoje retornei, aceito a responsabilidade consciente de ancorar com a minha evolução a devoção a mim mesmo, a devoção ao chamado da minha alma, a devoção ao chamado do meu espírito, a devoção ao chamado da minha consciência crística, para que eu possa ser um protagonizador e um pilar que sustenta a chama da imortalidade, a chama do amor incondicional, a chama do amor devocional, a chama da gratidão a Deus Pai e Mãe, onipresente e onisciente, em todos os corações. Que juntos, com esta prece da imortalidade, possamos criar uma nova humanidade, mais fraterna, em meio aos valores tridimensionais, e todos possamos reavaliar e questionar nossas vidas, reafirmando o poder uno da imortalidade e do rejuvenescimento. Abençoado seja o poder da presença eu sou, de todos os seres encarnados sobre a Terra, para que possamos questionar nossas vidas e fazer valer as leis máximas da presença crística, para que se cumpra sobre a Terra a vitória da presença eu sou, na luz e no poder da grande lua central, que traz a imortalidade, o amor e a luz. Sem misericórdia e amor incondicional, não existe vida. Através do alicerce de uma nova fraternidade e de uma humanidade mais fraterna, o amor e a paz se fazem presentes neste momento, para que todos os reinos se organizem e possam continuar reescolhendo suas vidas nos patamares máximos da fé, para que todos os reinos possam alicerçar seus conhecimentos nas energias máximas da bem-aventurança, para que através da luz crística todos os reinos possam buscar a chama da vida e perpetuar a existência em consideração ao eixo magnético de uma nova Terra, ao eixo magnético de um novo corpo tridimensional que se ergue, que é o meu corpo tridimensional, a força do meu corpo físico e a luz do meu organismo biológico, para que eu possa transcender os limites da matéria, realçar as qualificações da minha alma e juntos, unidos em pensamento, possamos continuar alicerçando as energias máximas que protagonizam uma nova esfera na luz e no poder da misericórdia plena. Hoje, conclamado no amor e no poder, que eu possa continuar buscando a irradiação da serenidade e do equilíbrio, na devoção à minha própria presença eu sou, na devoção às minhas virtudes, na devoção ao que é importante para a minha existência. Neste momento, eu selo essa oração na força do amor e no comprometimento cego da unificação de todos os povos, na unificação de todas as mentes, na unificação de todas as emoções, na unificação de todas as atitudes e de todas as ações concisas que, neste momento, atraem o potencial energético da fé, do amor e da luz crística, para que juntos possamos recriar uma nova força motriz, através de uma nova humanidade, através de um novo homem e mulher, através de uma nova personificação crística, através de um novo poder, em que através da intuição e da energia feminina, o grande sol central na imortalidade também renasça, e juntos possamos trazer a completude do verdadeiro matrimônio celestial, por meio da luz da unidade, no poder absoluto de Deus Pai e Mãe. Assim é. E a verdade de Deus Pai e Mãe prevalece sobre toda a humanidade, no poder do amor e da paz, na liberdade do passado e na irradiação do presente, no poder da fé e no absoluto, e no amor incondicional, em que todos os reinos reafirmam a verdade, na imortalidade e no servir. Eu sou, eu sou, eu sou. Que essa oração possa ser orada para nos lembrar sempre, né, que nós viemos, né, nós aceitamos reencarnar para verdadeiramente trazer à tona a imortalidade, que é um direito divino que nós precisamos resgatar. Que possamos ser os precursores, que possamos ser os exemplos, que possamos deixar para trás, congelar o nosso passado,
passado, olhar para o nosso presente, prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para que nós possamos dar novos comandos a este corpo, dar novos comandos às células que sustentam o nosso DNA, e dessa forma deixar florescer a luz da imortalidade em todas as formas de vida. Que o Mestre nos abençoe mais uma vez. Amém. E que ele tenha muita paciência conosco, porque a gente, como ele diz, somos um grãozinho de areia e estamos no pré-primário. Que a gente acelere e que a gente possa, né, concluir os nossos estudos universitários logo, logo, para que floresça a luz da imortalidade nesse planeta. É isso. Amém. Obrigada pela oportunidade, Carmen. Obrigada, querida. Neste dia. Hoje e sempre. Obrigada a você. Obrigada a você, adorei, foi bárbaro você relembrar tudo o que acontece ao longo desses anos todos na Pax, né? Eu que agradeço do fundo do coração. Olha aí, família Pax, essa oração deve estar no nosso site, pax.org.br, tem uma página que chama orações. Se não tiver, a gente vai colocar, tá bom? Porque são tantos detalhes, né? Que de repente a gente vai às vezes, né? Então, não, que a força do... o nome dela é Oração a Imortalizar. A Carmen canalizou isso no dia 25 de julho de 2001. Tá. Essa oração foi canalizada. 25 de 2001? Nossa. É, de 2001. Há 15 anos antes dele ativar a imortalidade. A chama da imortalidade. 15 anos antes. Muito bom. Então, a gente estava falando lá sobre imortalidade. A gente fala sempre sobre imortalidade. Você fala sempre, o mestre fala sempre. O tempo passa, a gente nem se dá conta que se passaram 15 anos dessa oração, que se passaram 7 anos que ele ativou a chama da imortalidade, que se passaram 69 anos que ele assumiu em 54 e assumiu a responsabilidade de trazer a imortalidade para este planeta e para todas as formas de vida. Pois é. A gente não se dá conta. Obrigada, filho. Muito bom. Obrigada, querida. Beijo no coração, beijo na família. Gratidão, namastê, família Pax. Obrigada.